Macaco branco! Os corvos largaram mão do sistema e do gambá, que não paga em dia diárias dos corvos, para corvos que precisam viajar e se hospedar em missões quando estão lotados. Muitas vezes os atrasos chegam depois de 60 dias ou mais, deixando a elite dos corvos em um vexame desnecessário. Prova real que o gambá não só quebrou o reino, mas deixou todos à mostra de um sistema que não funciona mais. E digam de passagem, os entregadores de presentes do reino. Segundo contatos, além desse vexame, os corvos se reuniram ontem à tarde, não só para tratar assuntos internos de crise, como também para discutir decisões que virão dos Narnianos do Norte, após o anúncio ao mundo das sanções dos sinistros dos grandes galhos e de outras autoridades do reinado do gambá. E o loirão está em cima disso 24 horas. O escritório da Intercorvos em Nárnia Central demonstrou preocupação com o posicionamento de Nárnia do Leste, que já comunicou que demonstra apoio direto ao loirão e teme retaliações de Nárnia do Norte. Macacos brancos de altíssima estirpe andam dizendo que o Itamaraqui decepcionou os grandes... Foi um dia depois do término das oitivas das testemunhas de defesa dos integrantes do chamado Núcleo 1, no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe, o Supremo liberou acesso aos vídeos dos depoimentos. Um dos momentos mais tensos das audiências foi quando o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, repreende o general Freire Gomes por considerar que o ex-comandante do Exército apresentava uma versão diferente ao Supremo sobre as declarações dadas à Polícia Federal. Gomes depois na condição de testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente está preparado para lidar sobre tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Então eu gostaria novamente de advertir do artigo 342 e retorno a palavra ao Procurador-Geral da República. Nessa mesma sessão, o ministro Alexandre de Moraes repreendeu o advogado de Anderson Torres, que fazia perguntas a uma das testemunhas. Se o senhor puder continuar, por favor. Vou continuar, eu só gostaria, senhor ministro, de ter o mesmo tratamento que foi dado à acusação. Tá certo que eu sou um simples advogado, muito distante da autoridade do Procurador-Geral da República. Doutor, nós não estamos aqui para fazer circo. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no meu tribunal. Vossa Senhoria já foi. Tira o som. Vossa Senhoria já foi desrespeitoso quando disse que não haveria necessidade de falar da advertência do falso testemunho. Isso é uma provisão legal, vale para civis e militares, independentemente do Código de Ética Militar. Se Vossa Excelência ler, se Vossa Senhoria ler o Código de Processo Penal, saberia disso. Então vamos continuar com tranquilidade. Vossa Senhoria faz as perguntas, mas não adianta ficar repetindo 6 vezes a mesma pergunta para tentar que a testemunha mude. Ela foi muito clara em relação a isso. Pode continuar, doutor. Bom, também foi divulgado... Quer comentar, Augusto, antes da gente finalizar? Era o seguinte, ele é o juiz do caso. Está agindo como tal, juiz. Ele é tudo. Mas no caso é um juiz. Nesse momento, sim. Como é que pode? Quer dizer, ele quer que o depoente declare o que ele quer ouvir. E ele não quer mudança nas declarações, quando o depoente pode dizer perfeitamente que disse determinadas coisas por se sentir torturado. Porque todos eles podem alegar que disseram coisas
que precisavam ser ditos para que não se eternizasse a prisão preventiva ou provisória que o Alexandre de Moraes eterniza. Agora, quando o advogado faz perguntas, ele quer também que sejam feitas as perguntas que ele autoriza. Isso não é nem abuso de poder. Isso é uma pouca vergonha. Isso basta para invalidar qualquer processo. Não esse momento do processo. O processo inteiro. É assim que ele trata advogados e testemunhas. Um juiz faz isso quando ele está louco ou quando ele se sente um rei. Ali daquele pequeno, né, dessa monarquia que ele acha que instituiu. Não é possível alguém fazer isso num tribunal e não haver uma reação imediata de advogados, de promotores de justiça, enfim, dos tais operadores do direito que estão tolerando tudo. A gente vai exibir mais um trecho, Augusto, que mostra, inclusive, a postura de promotor de justiça assumida aí pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi naquele embate entre o ministro e o ex-presidente da Câmara, o Aldo Rebelo. Ouvido como testemunha do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o Aldo Rebelo, né? Durante essa audiência, o ministro Moraes tentou e ameaçou, inclusive, prender Aldo Rebelo. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E principalmente... Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então, o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. A minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? O Piotr, só para a gente lembrar aqui a quem nos acompanha que esses depoimentos ocorreram ao longo das últimas 2 semanas. Todos esses episódios foram bastante comentados aqui no Sem Filtro, só que só hoje o Supremo liberou os vídeos para que nós pudéssemos avaliar também, porque a gente que trabalha com audiovisual sabe que tudo conta, o gesto, claro, a postura, o tom de voz. Ali nesse caso a gente vê inclusive o ministro Alexandre de Moraes atravessando o PGR Paulo Gonet, que concordou com a indagação do ministro relator. E outra, né? O que tão de precisava ficar escondido? Por que isso não pode ter sido divulgado no momento do julgamento? Por que tem que guardar esses vídeos todos? Bom, mais uma razão para se pedir lá na frente denunciar todo o julgamento como ilegal. Mas vamos lá. Eu vou voltar primeiramente à questão do general Freire Gomes. O ministro Moraes, assim, na condição, é um general de exército, portanto, saberia das condições. E ele diz assim, se falseou na polícia, vai ter que dizer que falseou na polícia. Mas espera um pouquinho, o que importa é o que ele vai dizer num tribunal. É isso que vai ser levado em conta para uma condenação. Denúncia ou inquérito aberto pela polícia são informações que são levantadas pelo processo de investigação que podem levar o promotor ou não, o Ministério Público, a pedir sim a abertura de um inquérito. Vamos lá e oferecer uma denúncia. A informação da polícia naquele momento não é definitiva. Ele está dizendo agora, perante o juizado, que ele não viu aquilo que o ministro Moraes acha que ele viu. Mas então falseou na polícia. Não tem que falar nada. Tem que dizer, agora meu entendimento é esse. E vou lembrar o que o Augusto está dizendo. Como foram feitas essas oitivas para usar dentro da Polícia Federal? A gente tem tudo ali, os inquéritos que os advogados não tinham acesso, ninguém sabia do que estava sendo acusado e era chamado a depor na Polícia Federal. Não foi isso que aconteceu? Ou ele ignora todo esse fato? E aí obriga? Agora vamos lá. Na condição de general de exército, o general Freire Gomes entendeu que ele estava de frente ao juiz num julgamento que lá ele não pode falsear. Ele não pode deixar de dizer tudo o que ele tinha de fato conhecimento. Essa é a versão que basta. Mas tem que dizer agora o que disse na Polícia Federal? Não, pera um pouquinho, em que condições? O que vale mais? É o inquérito? É a investigação policial ou é o julgamento? É o julgamento, é aqui que ele não pode errar. Ele entende como general do Exército. Se isso aí não vale, para quê? Pois é. A testemunha.
pega o processo e já dá por encerrado o fato. Tá aqui, confessou e tal. Então, circo é o que ele está tentando armar. Porque ele pretende dizer o seguinte, né? Vamos lá. A informação da polícia me interessa mais do que o senhor está dizendo aqui agora. Mas espera um pouquinho, é a testemunha que decide o que diz. É isso aí. Ué, senão, nós vamos ter o quê? Depoimento dirigido agora? Não. Vamos... Esse é o ponto. Depois toda essa questão, o laudo, a questão que ele fez com o advogado, vamos lá, né? E houve a altivez do Aldo. Sim. A opinião é dele. O que ele tem a dizer é dele. Não, e outra, ele limita. A resposta é sim ou não. Como sim ou não? Um sujeito que foi ministro da Defesa, arrolado como testemunha, tem direito de contextualizar a resposta sim. Ué, a resposta não é sim ou não, a vida não é simples assim. Aliás, estamos falando de uma, abre aspas, trama golpista, para tomar pelo valor de face da palavra trama é um negócio, um emaranhado, é muita coisa. Então, a resposta precisa ser contextualizada. Sim ou não, uma resposta numa situação como essa. Os galhos que cobravam uma atitude mais radical, enquanto o Itamaraty tentava apenas da diplomacia ou conversas privadas solucionar um problema que não tem solução. Sanções do norte por parte do Loirão, como já não bastava, o clima piorou e os grandes galhos faz o que se tornou sua marca oficial. Ameaçar quem eles deveriam agradecer, pois logo vai chegar nas mãos deles. Sim, os gravatas que já estão sendo procurados pelo Departamento de Nárnia do Norte para negociar. Assim que for sancionado, Macaco Negro, a sua queda. Scarface. Quem Gambá não poderia deixar na mão? Aconteceu. Os corvos, que por muitas vezes a mando do Macaco Negro e do próprio Gambá, foram para cima de todos os inimigos de grupos pecaminosos do sistema, que agora o flerte acabou. Com a crise tomando o setor público, é fato que Gambá quebrou o reino e não tem como recuperar o que os mesmos roubaram. Chuchu, o vice da desgraçada, em vários momentos para a economista, disse: se o reino não olhar o setor público a tempo, ficará claro que o reinado falhou. Então eu pergunto, falhou? As contas públicas do reinado gambalístico, com rombos na casa de trilhões de baldes de milhos, é um exemplo claro que vamos entrar em um colapso financeiro antes do término de 26. Embora os efeitos já começaram a aparecer, não tem como controlar uma dívida trilionária com juros aplicados sobre ela. Então, a grande casa tem em mãos folhas secas sobradas e o Gambá cometeu o pecado de responsabilidade fiscal, mesmo sobre blindagem do sistema. Peneiradores cravam que o pior nem bateu a porta da população e o vexame será maior ainda. Então o que resta é guardar o que temos, pois na falta de milho é melhor contar com o que você tem antes que eles tranquem tudo e tomem como exemplo econômico a terra das lhamas. Sombra do Scarface. O clima político esquentou nas últimas horas e o método do Partido dos Ratos começa a aparecer na figura do universitário que jamais frequentou uma universidade ou se formou. O feinho a chamar a atenção pública para tirar foco dos desgastes do Gambá e dos grandes galhos, pois o Gambá colocou em seu lugar um pateta, já que o próprio Gambá largou a bucha nas mãos do Macaco Negro. A oposição confronta o feinho, que tenta fazer o que lhe foi ordenado, infernizar a vida do Pelicaninho e seu pai Pelicano, com acusações para ter no futuro um aliado que pode não ter futuro algum, Macaco Negro, que mais uma vez tenta nos bastidores calar líderes de clãs e sim, pelo jeito, vai acatar todas as decisões até o momento. Mas a narrativa do feinho e seus ataques de corno podem servir para algo maior. O idiota ter o que merece e ser acusado de cúmplice do Macaco Negro e do sistema para impor uma dentadura que os narnianos do norte estão combatendo ferozmente em Nárnia do Sul. Mas um aliado também pode quebrar tudo isso. O defensor Jeff Schick, que revelou na net o que mantém do feinho no cargo como gravata e quais as razões que podem ser anuladas, o que de fato fortaleceu o idiota de plantão que mal sabe o que vai receber um respingo das sanções do norte. Secretária! O Itamaraty não é de hoje que largou mão do sistema, agora se vitimiza dizendo que se decepcionou com a entidade. Como também há dias eu venho dizendo que os grandes galhos vêm atropelando o Itamaraty em suas ações diplomáticas com os narnianos do norte. Mas o que o Itamaraty fez, na verdade, foi notificar os grandes galhos que não há nada o que se fazer, já que Nárnia do Norte não abre diálogo com Nárnia do Sul a respeito de suas decisões. E acredite, é a pura verdade.
Mas o temor do sistema não para e, mais uma vez, enlameado, tenta tirar o que não tem. Informações do próprio Itamaraty. Gravatas pontuais comentaram em suas reuniões nos galhos que os grandes galhos querem ir para cima de todos, caso no dia 15 os Narnianos do Norte anunciem sanções sobre o macaco negro e que o Partido dos Ratos já pediu ajuda para os ratos para invadir Nárnia Central. E as informações, as mesmas, vêm de várias fontes, de vários lugares diferentes, o que confirma que de fato é verdade. Que sim, há um plano para parar Nárnia do Sul se o macaco negro receber severas punições dos Narnianos do Norte. Mas a culpa, acreditem, é do Gambá, pois ele mesmo no domingo que afirmou em seu discurso que os Narnianos do Norte querem prejudicar Macaco Negro porque ele quer colocar em curso um Narniano que mora em Nárnia do Norte, ok? O Pelicaninho, praticamente chancelando e provando que Nárnia do Sul é uma dentadura sim e que está afim e pronto de colocar em curso seus inimigos virtuais, já que o sistema fora exposto por outro reino. Muito obrigado, queridos narnianos. Não esqueçam de curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal e, se possível, compartilhar